Então, meus caríssimos irmãos e minhas irmãs, estamos na nossa 8ª noite do trezenário em honra a Santo Antônio. Já passamos da metade da nossa caminhada paroquial rumo ao dia grande, o dia 13, o dia festivo. E nós sabemos que caminhar com Santo Antônio é ser uma pessoa em constante busca de ouvir, seguir a palavra de Deus. Essa mesma palavra que indica através da vida de Santo Antônio que ele viveu em desejo de fraternidade. E que essa fraternidade o impulsiona à caridade. Porque aquele que se encontra na posição de irmão não consegue de maneira nenhuma ver o outro, seu irmão, necessitando e não ir ajudá-lo. Da mesma forma que, partindo da caridade, nós nos encontramos entre irmãos. Porque percebemos que nós somos, vamos pegar a metade da palavra caridade, somos carentes uns dos outros. Por isso que é da caridade à fraternidade. Porque a gente pode até se perguntar, mas o certo, Frei, não seria da fraternidade à caridade, já que primeiro nasce a fraternidade e desse vínculo de irmãos nasce a caridade? Não. Há carência nossa de sabermos que sozinho nesse mundo não dá para viver e que eu devo viver entre irmãos porque somos filhos de um mesmo Pai, me leva a saber que nessa carência eu tenho que viver em fraternidade e que nessa fraternidade eu volto aos meus irmãos para ajudar naquilo que eles precisam, ao mesmo tempo que me coloco também como alguém necessitado à frente dos meus irmãos. E é assim que o mundo deveria estar andando. Mas nós percebemos que hoje o mundo anda totalmente o contrário do tema da nossa trezena. Enquanto nós somos da caridade à fraternidade, o mundo vive da ganância à desigualdade. Frei, os poderosos sempre fazem isso. A gente sempre joga nas costas dos outros um erro que também é nosso. Às vezes, dentro de casa, nós faltamos à caridade com os nossos filhos. Não, Frei, Deus me livre, eu dou feijão para ele comer, eu dou roupa. Mas você senta para escutar seu filho, as dores do seu filho, as tristezas dos seus filhos, os sonhos dos seus filhos, por mais loucos que sejam. Mas você senta para escutar e dizer a ele que você está ali junto com ele para fazê-lo chegar um dia a realizar esse sonho? Será que você, esposo, escuta a sua esposa, esposa escuta seu esposo? Foi, mas tem dividido a vida há tanto tempo, ele já se conhece. Se conhece ou sabe quem é? Que eu não vou nem mais explicar a diferença de uma coisa e outra. E aí? Será que a caridade realmente está sendo vivida dentro dos nossos grupos? Será que os coordenadores dos grupos, movimentos, escutam aqueles a quem ele está à frente por serviço dado por Deus? Será que aqueles que compõem os grupos de vez em quando perguntam ao seu coordenador: você está bem? Será que pergunta? Porque a gente acha que a palavra caridade é somente da cesta básica, da roupa, da calçado, da remédio, mas não. Caridade nasce do coração, inclusive tem as mesmas raízes. Caritas, coração, vem do coração. Então, quando nós vemos a Santo Antônio, nós vimos que muitas vezes, ele doou o seu escutar, ele doou a sua vida, ele doou o seu olhar, como forma de caridade para aqueles que precisavam ser escutados e serem vistos como um ser humano. E aí, por isso que nós temos que perceber como está a nossa atitude de caridade em nossa casa. Porque é muito fácil a gente doar um arroz, um feijão para quem eu não conheço. Agora, doar o meu ouvido e o meu coração para quem eu conheço, às vezes pode se tornar difícil, mas não é impossível. Nós sabemos que muitas coisas que acontecem em nossas famílias são por falta de quê? De escutar.
E a caridade passa pelo escutar. Eu acompanho alguns canais no YouTube e tem um deles que são para escutar os problemas das pessoas e dar conselho. Eu assisti uns 10 vídeos. No final, os 2 apresentadores diziam: já percebeu que já é o 10º vídeo que nós dizemos um monte de conselho e que no fim das contas é porque o esposo não quer conversar com a esposa, o filho não fala com o pai, tudo falta de escuta. E a caridade passa da escuta. A caridade passa da escuta, não só com os ouvidos, mas com os olhos e o coração. Então, se eu não consigo viver bem a caridade na minha casa, e eu digo de boca aberta, coração cheio, que vivo a caridade na minha igreja e na minha sociedade, eu estou sendo uma pessoa hipócrita. Porque a nossa missão como cristão começa em casa. E olhe que nosso Senhor sempre disse: o profeta não faz milagre na sua terra. Por quê? Porque na nossa terra o povo nos conhece de ponta a ponta. Na nossa casa, muitas vezes, nós não gostamos, não queremos agir, porque as pessoas conhecem se nós realmente somos bons cristãos ou não. Então busquemos, gente, viver a caridade a começar na nossa casa. A caridade do escutar, a caridade do olhar com misericórdia, a caridade de abrir o coração para aqueles com quem eu divido a minha vida. Porque se assim não for, como é que eu vou saber o que é ser caridoso da porta para fora da minha casa? Como é que eu vou saber o que é partilha de vida, se em casa não partilho nem sequer a minha vida? Eu me tranco, eu me guardo. E lembre, a maior parte dos conflitos em nossas famílias começa pela falta de escutar. Pai e mãe que não escuta filho, filho que não escuta mãe, famílias que não conversam mais entre si, porque no telefone temos conversa com Deus e o mundo, menos com quem estamos em casa. Ah, eu não sei o que conversar, mas conversa com quem não conhece, desabafa com quem não conhece, mas com aqueles que realmente conhecem, de ponta a ponta, nós não abrimos o nosso coração. E vamos agora para o elo de fraternidade. Vamos agora buscar, pela essa inspiração franciscana, do termo fraternidade. Até para nós, quando vamos escrever a palavra fraternidade em um texto, ou em uma carta, ou em uma mensagem, sempre o F é maiúsculo. E já dizia um confrade nosso: nunca escreva com minúsculo, porque minúsculo é qualquer fraternidade. Com F maiúsculo, você mostra que ali não é mais uma fraternidade, não é mais uma palavra, é uma virtude, é um dom. Até a gente escreve, boa tarde, a minha fraternidade, F maiúsculo, porque ali já é uma virtude a ser vivida. E como diz São Francisco, que inspira Santo Antônio a viver esse ideal de fraternidade, é justamente nesse caminho de que somos irmãos de todos. É buscar essa fraternidade vivida com todos, não só com as pessoas ao nosso redor, mas com todos. Isso invoca a natureza, isso invoca tudo aquilo que é criado por nosso Senhor. E nós, enquanto cristãos, devemos ser pessoas de fraternidade. Por quê? Desde o começo, nosso Senhor nunca chama de pouquinho. Tinha uma multidão, da multidão ele selecionou 72, dos 72 ele selecionou 12, e desses 12, olha aqui quanto nós já somos desses 12. Veja quanto de 12 já se lançaram nesse mundo, e veja quanto hoje nós já somos de 12 em 12. E nosso Senhor sempre enviou 2. Nunca vai ver um apóstolo sozinho. Ou vai vê-lo com outro apóstolo, ou vai vê-lo com mais um discípulo, mais 2 discípulos, ou uma carrada de gente. Por quê? Cristão não sabe andar sozinho. É como diz na minha cidade, é um povo que parece corda de caranguejo. Nunca vi um caranguejo sozinho amarrado. É 12, é 24, é 36 amarradozinho. É assim que cristão deve andar. Não é também viver de fraternismo, que aí já é um vício. Que tudo, não, porque somos irmãos. Parece até um musical da Disney. Não, fraternidade é além do sangue.
Quem for da UFS estiver aqui, vai sentir muito fácil. As irmãs com a gente é a mesma coisa. Tem gente que pergunta assim: você é o que dele? Amigo. Não, porque vocês são tão próximos, parece que é mãe e filho, é irmão de sangue. É o que mesmo? Se vocês realmente só são amigos, somos. Não, porque tem uma coisa aí a mais. Aí na hora que se toca, não, porque somos franciscanos. E entre nós nos tratamos como irmãos. E é assim que nós devemos ser. É viver como irmãos. Onde quer que estejamos, nós nos sentimos como irmãos. A irmã Nevinha aqui, passou um tempo na paróquia, foi-se embora, voltou. Eu acho que essa nunca vai deixar eu mentir isso. Onde quer que nós estamos, sempre nos sentimos em casa. Não é isso? Ao retornarmos, sempre retornamos para a nossa casa. Por mais diversas casas que nós moramos, sempre nos sentimos em casa. Por quê? Porque o ser fraternidade, o ser irmão, extrapola o sangue. É como diz meu irmão: se sangue fizesse família, quando eu doasse sangue para alguém, aquele seria minha família. E aquele que já tem minha família, doaria a vida por mim. E muitas vezes não é isso que acontece. Por isso que esse ano, enquanto igreja, decidimos que o tema fosse caridade e fraternidade. Para que nós, enquanto cristãos, não sejamos nesse mundo sinal de desigualdade, de desunião, de divisão, mas que sejamos um elo de fraternidade. E ser irmão é muito profundo e é muito bonito. E nós, enquanto cristãos, é lindo também perceber isso, o quanto isso rompe essas paredes. Porque um exemplo, quando vamos lá em Bom Jesus da Lapa, nós nos sentimos aonde? Em casa. Porque lá tem o quê? Cristãos, filhos do mesmo pai que eu. Quando chega em Juazeiro, em Canindé, em Aparecida, nos Estados Unidos, que tem qualquer capela, da mais simples àquela mais robustecida, nós sempre nos sentimos em casa. Por quê? Porque somos irmãos. É o elo espiritual da fraternidade, que extrapola o sangue, que extrapola esses vínculos familiares. Extrapola tudo. É como diz nosso Senhor: irmão é aquele que doa a sua vida pelo outro. Que a maior prova de amor é doar a vida pelo seu irmão. E aqui ele não fala que é doar a vida para o seu irmão de sangue, é para o seu irmão enquanto carisma, enquanto vida em Cristo, enquanto filho de Deus, porque todos somos irmãos, porque todos somos filhos e filhas de Deus. Então que com Santo Antônio nós aprendamos que independente de que aquela pessoa mora em outra casa, é meu irmão. Aquele que divide comigo o dia a dia é meu irmão. E um irmão cuida e sustenta o outro. Um irmão cuida e vela pela vida do outro. E veja como isso é interessante. Como isso é interessante. Nós frades, eu já sou de uma geração, Frei Antônio já é de outra geração, mas nós, como irmãos, nós nos tratamos como iguais. Mesmo quando até brinco com ele. Ele é quase o dono de Campo Formoso. É meu guardião, é meu pároco, mas nos tratamos como iguais, porque somos irmãos. E muitas vezes nós supervalorizamos uma pessoa por estar numa certa posição na sociedade, na nossa igreja. Mas isso tira dele o elo de irmandade que deveria ter comigo. Porque eu coloco ele acima e não à minha frente, comigo, nessa mesma caminhada que me leva até Deus. Onde os títulos não brilham mais, nem deixam de brilhar menos. Porque somos todos iguais perante a Deus. Então, neste ano em que a nossa paróquia toma como tema da caridade à fraternidade, nós temos como obrigação fazer igual à nossa vida religiosa, voltar às fontes, voltar lá para o Novo Testamento, perceber no Evangelho o que de fraternidade, o que de caridade, mergulhar nos Atos dos Apóstolos e ver isso na vivência dos primeiros cristãos. E olhar para Santo Antônio e sentir nele, nessa proteção amiga e fraterna, esse elo de fraternidade que extrapola os tempos, extrapola as eras e extrapola até o limite entre o céu e a terra,
que mesmo Santo Antônio já está na eternidade há muitos anos, nós nos sentimos que ele está ao nosso lado, como irmãos, sempre nos escutando e levando a Deus os nossos pedidos. E trazendo hoje a imagem da Virgem Maria, Mãe Imaculada, unindo a imagem de Santo Antônio, nós percebemos uma coisa: nos braços de Antônio tem a palavra, acima da palavra, a imagem do menino Jesus. Antônio, assim como Nossa Senhora, perceberam que seguir a vontade de Deus não é difícil, não é duro e nem é complicado. É simples, leve e humilde, como uma criança em nossos braços, e que traz uma alegria, assim como é o nascimento de uma nova vida em nosso meio. Então, assim como Maria e Santo Antônio, busquemos nos esvaziar de nós mesmos e buscar na palavra de Deus um seguimento simples, leve, humilde e verdadeiro, e festivo, como é o nascer de uma vida nova em nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.